Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais. Para isso, a gente vai usar esse site que eu gosto bastante, que é o W3 School, para entender a teoria, e depois a gente vai aplicar o que a gente aprendeu com o Visual Studio Code. Para começar, vamos entender um pouquinho por que eu preciso aprender estruturas condicionais. Então, as estruturas condicionais, elas são muito importantes quando a gente quer fazer validações. Então, aqui, por exemplo, eu estou no site, no LMS da laboratória, tem esse formulário de login que tem e-mail e senha. Quando eu insiro o e-mail corretamente, ele não me aparece nenhuma mensagem aqui embaixo. Se eu pego e apago qualquer coisa aqui, ele me avisa que eu preciso colocar um e-mail que seja válido. Então, se eu coloco de novo aqui o e-mail válido, some a minha mensagem de erro. A mesma coisa acontece aqui quando eu tento inserir ou não a senha. Então, se eu não insiro a senha, ele me retorna uma mensagem falando que a senha não pode estar vazia. A partir do momento que eu digito, essa mensagem de erro sai. Então, quando eu quero fazer esse tipo de validação, eu vou usar uma estrutura condicional. Outros tipos de exemplos são para verificar se um telefone está com todos os dígitos, se o CPF está inserido com todos os dígitos. Então, assim, qualquer tipo de validação a gente pode visualizar o uso do if e do else, que a gente vai aprender agora na teoria como que funciona. Então, quando eu quero validar se alguma coisa é verdadeira, eu uso o if. Então, se, que é if, né? Então, if uma condição for verdadeira, eu vou executar um bloco de código X. Então, só recapitulando aqui como que é a estrutura, eu declaro o if, abro parênteses, passo a condição, abro chaves, coloco o bloco de código que vai ser executado caso a minha condição colocada aqui seja verdadeira. Vamos fazer isso na prática para ficar mais claro? Então vamos lá. Aqui no Visual Studio Code eu criei um HTML bem basiquinho, que só tem um título, e tem um script que vai fazer a conexão com o meu app.js. Aqui no app.js a gente vai criar uma validação para verificar se as pessoas têm idade suficiente ou não para verificar a página, tá bom? Então, para isso, primeiro a gente tem que mostrar um campo para a pessoa inserir a idade dela. Eu vou fazer isso com o prompt. Então, eu vou criar uma const age, que vai ser igual a um prompt, que vai perguntar para a pessoa qual que é a idade dela. Então, aqui, qual sua idade? Se eu der um Ctrl S, vir aqui, eu vou dar um refresh, ele aparece o prompt. Se eu colocar que eu tenho 24 anos, não acontece nada. Como que eu faria para que ele me retornasse uma mensagem caso a idade que eu inseri lá seja maior do que 18 anos? Então, nesse caso que eu começo a utilizar a estrutura do if. Então, eu vou escrever aqui, se, que é o if, age maior ou igual a 18, abro chaves, e aqui eu coloco o bloco que eu quero que ele execute, bloco de código, né? Caso age for maior ou igual a 18. Então, se for maior ou igual a 18, eu quero que ele me mostre um alert falando: ok, você tem idade suficiente. Para garantir que o que seja escrito aqui no prompt seja um número, eu vou dar um parse int, para que ele garanta que esse número que seja escrito seja interpretado como um número aqui embaixo, para fazer essa comparação. Então, vou dar um Ctrl S, venho aqui de novo, vou colocar que eu tenho 24 anos, dou um OK, e aí ele me retorna: ok, você tem idade suficiente. O que acontece se eu colocar uma idade menor do que 18? Então, vou colocar aqui 17. Ele não me retorna nada. Por quê? Porque aqui no código, em nenhum momento eu declarei o que deve acontecer caso a pessoa não tenha idade igual ou maior a 18 anos. Como que eu faço isso? Para fazer isso, eu coloco um else, eu incremento, né, nesse código um else.
Então, ele vai ir lá, vai verificar a minha condição do if. Caso essa condição seja falsa, ele entra no else e executa o bloco de código que tem aqui dentro do else. Então, vamos fazer isso na prática. Então, vamos lá. Else. Então, caso a pessoa não tenha 18 ou seja maior do que 18 anos, eu quero que ele me traga um alert mostrando que, que pena, você não tem idade suficiente. Vamos salvar isso, vamos ver o que acontece aqui. Se eu dou um refresh, eu coloco aqui 24, ele fala, ok, você tem idade suficiente. Se eu dou um refresh, coloco aqui 17. Que pena, você não tem idade suficiente. Mas, Paloma, e se eu quisesse colocar mais uma condição? Se eu quisesse colocar, por exemplo, se a pessoa tem 17 anos, eu quero trazer uma mensagem falando para ela voltar no ano que vem, porque aí ela já vai ter idade suficiente para acessar o site. Como que eu faria isso? Aí, para isso, a gente usa o else if. Quando a gente insere um else if, a gente garante que ele vai executar essa condição, a primeira condição que está declarada aqui no if. Caso essa condição não seja verdadeira, ele entra no else if, verifica a nossa segunda condição. Caso essa condição seja verdadeira, ele vai executar esse bloco de código que tem aqui dentro. Caso não seja verdadeira, aí sim ele entra no else e vai fazer o que a gente colocar aqui dentro dele. Então, o que vai acontecer aqui? Eu quero que ele me retorne que tem idade suficiente se for maior ou igual a 18 anos. Eu quero que ele me retorne volte ano que vem se a pessoa tiver 17 anos. E se não tiver nenhuma dessas condições satisfeitas, eu quero que ele fale, que pena, você não tem idade suficiente. Então, vamos aplicar isso aqui agora. Então, eu vou colocar um else if. Eu vou mostrar a condição que eu quero que ele execute. Então, se age for igual a 17, eu quero que ele me alerte, alert, volte ano que vem. Então, aqui eu tenho as três condições. Vou só deixar tudo certinho aqui, tá bonitinho. Ok, então vamos lá. Se eu colocar aqui 16 anos, ele vai entrar na minha primeira condição. 16 anos é maior ou igual a 18? Não, então eu não vou executar isso daqui. Aí ele passa para a seguinte. 16 anos é igual a 17? Não. Então ele não vai executar essa daqui também. Ele vai entrar então no else e vai falar para mim, que pena, você não tem idade suficiente. Se eu coloco 24 anos, 24 anos é maior ou igual a 18? Então ele vai falar o quê? Ok, você tem idade suficiente. Se eu colocar aqui 17, ele vai vir, 17 é maior ou igual a 18? Não. Então ele entra no else if. 17 é igual a 17? Então ele vai me fazer o quê? Ele vai abrir um alert falando, volte ano que vem. Vamos ver se isso vai acontecer de verdade lá no browser? Vamos lá. Dei um refresh, coloquei 24. Ok, você tem idade suficiente. Vamos dar um refresh, vamos botar 17. Volte ano que vem. Vou dar refresh, vou colocar 15. Que pena, você não tem idade suficiente. Tá vendo? É desse jeito que a gente usa as estruturas condicionais para fazer qualquer tipo de validação.